Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então unidos nesta força de amor, de carinho que a espiritualidade maior nos concede, no relógio da eternidade, para que estejamos aproveitando, mas aproveitando de verdade, entendendo que somos irmãos a caminho da luz, do entendimento, e temos que amarmos uns aos outros como Deus, como Jesus nos amou. Eu tinha batido por uma cara, como Jesus nos amou. E é importante que estejamos realmente lidando com este instante para que busquemos interiorizarmos, buscarmos de dentro de nós mesmos para exteriorizarmos para todas as pessoas que estiverem à nossa volta o bem necessário. Lembrando, como sempre meu pai dizia, de que nós estamos para tratar o nosso espírito. É importante tratarmos o nosso corpo de matéria, mas é importante tratarmos o nosso espírito. Se ainda carregarmos inveja, rancor, maledicência dentro de nós, claramente que estaremos exteriorizando maledicência, e isso estará, infelizmente, ocasionando doenças para nós. Aquela doença que poderia ser sanada, às vezes não é sanada por causa de nós mesmos, por causa da nossa própria conduta. Então a nossa conduta tem que ser melhor, a nossa conduta tem que ser no Evangelho de Jesus, a nossa conduta tem que ser com os amigos queridos. É como disse eu e o Robson aqui conversando hoje, a espiritualidade maior nos traz até aqui. Realmente ela nos traz no colo para que estejamos aqui nas reuniões, buscando ajuda, para que estejamos aqui lutando. Então, as pessoas ou nós temos às vezes a vontade caída, às vezes estamos arriados, igual a bateria arriada, estamos arriados. Realmente acontece, somos seres humanos, somos imperfeitos. O que não podemos fazer é deixarmos de nos carregar, é deixarmos de vir e buscar esse carregamento, por mais difícil que o seja às vezes para nós, mas é preciso, porque se não o fizermos, nós vamos descarregando cada vez mais, e quando chegarmos no momento, estaremos sendo carregados por forças negativas, e essas forças negativas estarão nos levando de roldão, e aonde desperdiçaremos lindas oportunidades, porque nenhum de nós viemos à Terra sem uma tarefa definida. Todos nós viemos com uma tarefa, todos. Não existe aparteados na evolução, na natureza e em Deus. Todos viemos com uma tarefa. A tarefa da modificação, a tarefa da humildade. Antes de falarmos, observemos, será que é isso mesmo? Se for acontecer alguma coisa na nossa vida, será que foi isso? Vamos devagar, vamos com o pé no freio, vamos realmente olhando atentamente a nossa volta, pois, às vezes, o que apresenta-se de fora que está sombrio, nem sempre é o fora, é o externo, às vezes é o interno que está nas sombras. E o que vemos? O reflexo do nosso interior, vemos sombras. Então vamos parar de acharmos que tudo está ruim, vamos começar a ver as coisas com mais beleza, pois os homens grandiosos, por mais sombras que passaram, estiveram sempre vendo luz. Não é isso que José de Mococa falou? José Sola falou? O que ele falou? No meio das trevas sempre haverá um pouco de luz. E o que Jesus nos falou, não é isso? No vale das sombras e da morte sempre estarei com vocês. Então, por mais que pareça estar sendo sombras, como que estamos a ver, como aonde estamos a olhar realmente, vamos olhar com mais entendimento, com mais amor, com mais positividade, com mais luz, pois a luz está. Nós que estamos deixando a luz desligada, a bateria arriada, tá bom, gente? Gente, hoje quem vai vir fazer a palestra, quem veio fazer a palestra é a Priscila. A Priscila fez a palestra no sábado, na quarta ela está aqui brincando, falando que o pessoal vai cansar dela. Aí eu falei que é impossível cansar as palestras dela, são palestras muito boas, de muito entendimento, e não temos como cansar. Na verdade, a gente não pode cansar de palestra nenhuma, né? Se estivermos cansando da palestra de alguém, é porque a gente está precisando de tratamento espiritual. Então a gente não tem que pensar assim. Não estamos cansados de palestra alguma. Nós temos que olhar porque cada pessoa traz num prisma diferente belas orientações para nós. Porque estudou, né, como a Sandra fala, estudou, preparou, né, se esforçou. Porque aqui, na maior parte de nós, nem o José Sola, que chegava aqui com tudo pronto dentro da cabeça. Então a gente precisa estudar, precisa preparar, precisa levar o assunto numa positividade e reerguimento.
E hoje ela vai falar num livro, né? Elas montaram uns livros para falar, e o livro agora é Nos Domínios da Mediunidade, que vai ser nesse mês, né? E ela vai falar do prefácio e do capítulo 1, né? Então fica à vontade, a palestra é toda sua. Boa noite a todos. Então que a paz de Jesus esteja aconchegando mais um pouquinho os nossos corações nesta noite tão bonita, em que aqui todos nós estamos reunidos para falar mais um pouquinho sobre nos domínios da mediunidade. O Rafa já nos trouxe uma palestra muito bonita no sábado, falando do capítulo 7, Pensamento e Mediunidade. Aí nos veio a nossa irmã Eliane, que cuida do Infanto Juvenil, também nos trouxe uma palestra lindíssima, introduzindo o livro, inclusive nos destacando que o Chico psicografava em média 14 livros por ano, trouxe informações valorosas para nós. Então hoje, dentro da organização que nós havíamos feito, combinamos de estar falando do prefácio, que é Raios, Ondas, Médiuns, Mentes, que é do nosso irmão Emmanuel, prefácio de um espírito grandioso, tanto quanto de André Luiz, o capítulo 1, Estudando a Mediunidade. Logo nesse prefácio, Emmanuel vai nos apresentar o porquê dos motivos que André Luiz escreveu este livro por meio da psicografia de Chico. É muito interessante porque ele vai narrando todos os fatos científicos que na Terra aconteceram com os grandes cientistas, até que pudéssemos estar observando as questões da radioatividade, das ondas, das vibrações, e a partir de então, na verdade do quartel, ou seja, 25 anos ali do século XIX, nós vimos então a Terra ser invadida por questões de ondas, correntes, vibrações, raios. Então, o corpo não passa a ser mais aquela questão de estar constituído apenas de uma matéria com um átomo, uma partícula indivisível. Então, Emmanuel nos narra que o corpo passa a ser um foco, vamos assim dizer, de energia concentrada, um feixe de energia concentrada em que nós aqui na experiência de encarnados estamos a colher experiências. A encarnação é uma experiência, é uma prática para a nossa continuidade na evolução, em que no mundo dos desencarnados, como assim nós chamamos, mas que é o plano real da vida, lá nós estaremos dando então continuidade à nossa utilização mediúnica. Emmanuel ainda destaca que químicos, físicos, geômetras e matemáticos, estes sem querer são sacerdotes do espírito, porquanto eles em seus estudos estão a mostrar que não existe, de certa forma, aquela matéria tal como se entendia. Portanto, por força das coisas, o materialismo e o ateísmo estará sumindo. É muito bonito porque ele também nos informa que todos nós somos instrumentos das forças com as quais nós estamos em sintonia. Todos nós somos médiums de acordo com aquilo que nós emitimos mentalmente. André Luiz então vem nos trazer apontamentos, não mais da terra para o céu, como até então havia se sendo feito pelos grandes pesquisadores. Nós vemos aí um Krugman, Kizakov, nós temos inúmeros, Ernesto Bozano, pesquisando no campo da mediunidade e por aí vai. Então André Luiz vem nos trazer a significação da mediunidade do céu para a terra. Ele nos vem mostrar como se fosse um manual técnico, em que ali Emmanuel destaca que há necessidade de Jesus no coração e de Jesus na consciência, que devemos ter noção de devoção ao dever, devoção ao estudo, amor ao estudo, ao esforço perseverante do nosso burilamento moral. É muito interessante ainda que ele vai destacar que cada médium tem sua mente, cada mente tem, na verdade, a oportunidade de personalizar observações e interpretações. Isso significa que nós, por meio de nossa ação mental, estaremos a construir tudo aquilo que em nós se fará como domicílio espiritual
espiritual de nossas vidas. Com licença. Emmanuel, então, destaca e fala juntamente com Jesus, cada um segundo as suas obras. Ele apresenta um prefácio magnífico, gente. Eu estou dando só uma pincelada, porque eu não sou Emmanuel, afinal de contas. Ele traz uma coisa maravilhosa, em que só o prefácio daria para dar uma palestra em separado, mas a forma como nós tivemos que organizar, aqui estamos apresentando de uma forma mais sintética. No entanto, é profundo, porquanto ele nos mostra e demonstra da necessidade de nós estarmos também conhecendo este livro em conjugação com o livro dos médiuns, de Kardec. Eu, inclusive, hoje, vou querer novamente trazer um pouquinho daquilo que nós denominamos de leitura conjugada, mas um pouquinho mais para frente. No capítulo 1, estudando a mediunidade, nós vemos André Luiz e Hilário, a pedido de Clarencio, irem realizar um curso rápido de ciências mediúnicas. Eles ali foram então ter este curso por conta de que Aulus, o assistente Aulus, era o mais capacitado, o mais competente para estar a discorrer sobre o assunto. Ele era o mais especialista em que trazia e traz a riqueza espiritual e o patrimônio de amor. Porquanto ele, desde 1779, conheceu e conviveu com Mesmer, o pai do magnetismo espiritual, magnetismo animal. Inclusive, se alguém se interessar até por saber mais sobre Mesmer, nós temos um livro muito bom do Paulo Henrique de Figueiredo, um pesquisador na área espírita muito interessante, muito bom, em que ele vai trazer relatos, documentos sobre Mesmer, desmistificando inclusive algumas questões sobre este grande espírito, inclusive, segundo alguns relatos, é o autor da fórmula espiritual da pomada Vovô Pedro, pelo nosso irmão Nunes, não é? Que inclusive conta-nos a história que Mesmer, naquela época em que Jesus estava a reencarnar no planeta Terra, encarnar, é um espírito puro, mas naquela época em que Jesus estava a nascer, Jesus era um bebezinho e Mesmer era um centurião. E este centurião, é interessante, ele tinha lepra, mas era uma pessoa que, apesar de ter lepra, tinha dinheiro, então ele utilizava uma túnica bem longa, bem alva, e ele gostava muitíssimo de crianças. Mas, por ter lepra, muitas vezes ele não se aproximava dessas crianças. No entanto, quando ele enfoca num bebezinho em que sua mamãe estava a segurar, ele, de uma forma muito impulsiva, corre para essa mamãe e pega essa criança nos braços. A criança coloca então a sua mãozinha por entre a túnica, bem aqui na nuca, e era a parte onde havia uma ferida, em que hoje nós chamamos a lepra, não é, como hanseníase, mas então colocando ali, ele ficou desesperado, devolveu a criancinha para a mamãe e ele saiu correndo porque a lepra era contagiosa. Mas que surpresa! Quando ele chega no seu quarto, se despe, ele vê que todas as suas feridas estavam curadas. Este era Jesus. Então Mesmer prometeu que estaria a reencarnar e que estaria a trazer uma cura para a lepra. E assim ele o fez. A pomada Vovô Pedro nasce exatamente neste contexto para aqueles que sofriam do fogo selvagem, uma doença muito complicada na época. Inclusive, Nunes conhecera Chico e este falar a este: olha, a fórmula que você ganhou da pomada não é para você fazer em casa, não. É para você levar, distribuir a todas as pessoas e formulá-la dentro de uma casa espírita. Muito interessante este relato dos nossos irmãos que nós temos conhecimento. Então este assistente Aulus, este grande espírito, conhecera Mesmer em 1779 e trabalhara com
não este no campo do magnetismo. Logo após, no início do século XIX, lá conheceram Allan Kardec, bem de pertinho na codificação. Ele esteve ainda atuando junto com Camier, Balzac, Théophile Gautier, Victor Hugo. São grandes daquela época, são grandes pesquisadores, escritores, poetas. Então ele esteve a ter um desenvolvimento, uma especialização, na verdade, em mediunidade e magnetismo. Se tornou especialista, mas com muito amor. Então, ele foi ministrar este curso para eles, para Hilário e André Luiz. Já sem perder tempo, ele convidara estes para que estivessem a participar de uma palestra a um pequeno grupo de encarnados e desencarnados, em que estaria a acontecer num vasto recinto do Ministério das Comunicações. Ali, então, os nossos irmãos conhecem o instrutor Albério, uma pessoa muito simples, muito humilde, que inclusive nós temos sempre que bater na tecla com essas questões da vaidade, do orgulho, de termos a simplicidade, do desenvolvimento da humildade para que sejamos felizes. Porque Kardec sempre isso nos diz, inclusive o nosso irmão Gabrielzinho gosta muito de destacar. Vejamos, ali nosso irmão, o instrutor Albério, vai nos dizer que toda a base de todo e qualquer fenômeno mediúnico se encontra na mente. Mas não é simplesmente a mente da matéria. A mente material, ela é, na verdade, uma expressão do espírito. Ela é, na verdade, uma manifestação do espírito. Inclusive, convido os nossos irmãos para lerem em conjunto este capítulo, um grande texto do nosso irmão José Sola, O Pensamento é uma manifestação do princípio psíquico. Quem quiser pode até nos procurar. É um texto lindíssimo, gente. É um texto que complementa, que é profundo e que vale o estudo. Então, ali, ele nos dizendo isso, entendemos que a mente, nestes quesitos, é na verdade tudo aquilo que o Espírito já conquistou, é tudo aquilo que o Espírito conquistará, é na verdade o pensamento a se manifestar. Dá para entender bem estas relações? Porque todo pensamento, ele cria a forma e a vontade impulsiona, movimenta da direção aquilo que é a ideia, que é um ser, é um ente definido. Nós gravamos em nossa alma tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós estamos a fazer por meio da impulsão do nosso pensamento, nós gravamos em nossa alma. E aquilo é um substrato que nós estejamos a dar continuidade em nossa evolução. É como se fosse aquele cadinho em que a gente recolhe, é como se fosse um botãozinho que a gente ativa por conta de nós termos colocado aquele maquinário em nós. Então, só rapidinho. O nosso instrutor Albério vai nos demonstrar com palavras muito profundas que, assim como o universo, que tem infinitos milhões de sóis, é a manifestação do pensamento de Deus, nós também, suas consciências, somos também capacitados a estarmos, a manifestar o pensamento do Criador, tal como Ele, apropriando-nos, criando, dando forma, manifestando, alimentando, nutrindo, tal como Deus, nós também herdamos em absoluto todos aqueles atributos, embora espíritos no relativo, herdamos todos os potenciais que nos capacitam à evolução. Então, manifestando o nosso pensamento, estamos também a cocriar, tal como o Pai cocria no universo com seu pensamento divino. Nós criamos uma aura, uma esfera espiritual em torno de nós, por meio de nossos pensamentos e por meio de nosso hálito mental, assim o instrutor Albério se expressa, nós estaremos a estar em conjunto com aquela família espiritual que nos é peculiar. Na Terra, nós estamos, vamos dizer, a regimentar
Tanto é verdade que nós podemos pensar, em outros mundos não há vida. No entanto, nós sabemos, por meio de um Camille Flammarion, um estudioso muito sério da doutrina, em que nesse desenvolvimento há muitas moradas na casa de meu Pai, como Jesus nos diz, ou seja, os mundos são habitados. E nós, naquele padrão de vibratório ainda pequeno em que nos demoramos, ainda não conseguimos observar e estudar a vida em outros mundos. No entanto, nós formamos uma família espiritual em que aqui nós estamos a ser uma única família das diversas famílias da humanidade universal. É muito bonito quando o Albério fala, eu recomendo inclusive a leitura. É profundo, o sentimento da gente vai, a mente vai. Quando a gente lê e inclusive vê um videozinho, vendo os planetas, as constelações, vendo o universo, as galáxias, a beleza de seus movimentos, os astros a estarem um circulando em torno do outro, nós entendemos junto com o Albério que as almas também agem e reagem umas sobre as outras, tal como os planetas agem e reagem uns sobre os outros. Então, nós construímos e edificamos aquilo que, eletromagneticamente falando, está ao nosso alcance, mas nunca estagnando por completo, não. Quando a gente pensa num circuito de circulação, de gravitação entre um e o outro, é para que dinamicamente estejamos a nos modificar. Deus ajuda o homem pelo próprio homem, ou seja, nós devemos agir e reagir uns sobre os outros para que aconteça a coevolução. A evolução não se dá sozinhos, em solidão, ela se dá em solidariedade. Então, o instrutor Albério vai nos mostrar mais ainda. Ele vai nos mostrar que nós representamos mentalmente, temos na mente, como se fosse um núcleo de forças inteligentes, em que ali nós estaremos a se utilizar desta mente para exteriorizar um plasma meio sutil de nós e que formará o nosso corpo espiritual, que inclusive na vida espiritual é como se fosse o nosso corpo físico, que é diferente do perispírito. André Luiz nos ressalta isso no estudo de nosso irmão José Sola. Ele também ressalta isso de uma forma muito inteligente, muito bonita e de acordo com Kardec. Nessa parte, o instrutor Albério, enquanto estava ali a falar um pouquinho sobre a mente, ele faz uma pequena pausa. E nessa pausa, nós também faremos uma pausa para falar um pouquinho da leitura conjugada. Nós já estivemos aqui em outra palestra, agora não me lembro qual, a falar sobre a leitura conjugada. Assim nós denominamos, outros estudiosos podem denominar de diferentes formas. O que vem a ser leitura conjugada? Conjugar é como se fosse realizar uma conversa, um diálogo entre diferentes partes sobre o mesmo tema, o mesmo assunto. E quando nós falamos da leitura conjugada, destacamos a importância de estarmos nos utilizando de Kardec, porque Kardec é a base. Sem Kardec, pode crer, nós vamos meio torto num caminho que deveria e poderia ser muito mais reto. Então, lendo Kardec, nós podemos, no mesmo livro de Kardec, fazer uma leitura entre as diferentes partes do seu mesmo livro e entre os diferentes livros que compõem as obras básicas. Nós, inclusive, ressaltamos que a USE de São Paulo estava comemorando, nesse ano mesmo, fazendo 50 anos, numa campanha muito interessante, denominada Comece pelo Começo, destacando a importância do estudo das obras básicas de Kardec. Então, aqui nessa parte do livro, em que o instrutor Albério faz uma pausa, ele vai falar em que cada ser vivo vive numa certa onda psíquica que lhe é peculiar, e que o psiquismo não é determinado pelos centros nervosos, ou seja, pelo sistema
nervoso, mas que este, devido ao fluxo mental, pensando em uma coisa a fluir, é o que determina todos os fenômenos de nossa vida orgânica. A partir disso, ele vai nos falar o seguinte: examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto em qualquer posição mediúnica a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Só nesse trechinho, quando a gente pensa em questões sobre valores anímicos, em questões sobre aquele que é o recipiente, aquele que é o emissor, recipiente, o médium, o emissor, o espírito, muitos espíritas se pegam enganando, pensando que animismo é a mesma coisa que misticismo. No entanto, não é. Ler este capítulo e este trechinho, conjugado com outro trechinho do Livro dos Médiuns, vai nos dar um entendimento um pouco interessante, aliás, muito interessante, que é o capítulo 19 do livro, em que fala sobre o papel do médium nas comunicações. Aqui há uma dissertação de dois grandes espíritos, Erasto e Timóteo, grandes espíritos. Aqui eles vão falar sobre as questões dos médiums escreventes. E vejamos, inclui a todos nós, porque ele fala dos mecânicos, semimecânicos e dos intuitivos. Intuição todos nós temos. Então, ele ali vai nos mostrar a questão do animismo. Nenhum fenômeno mediúnico prescinde do animismo. Todo fenômeno mediúnico é anímico. Então vamos ler um trechinho, não dá para ler tudo. Eu recomendo muito a leitura. Item 225, fazendo em conjugado com o que acabamos de ler. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior esteja desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, graças a uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados à roupagem de palavras correspondentes a esse pensamento, quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou mecânico. É por isso que, apesar de diversos espíritos se comunicarem através do médium, os ditados por eles recebidos trazem sempre o cunho pessoal do médium, quanto à forma e ao estilo, porque embora o pensamento não seja absolutamente dele, o assunto não se enquadra em suas preocupações atuais, o que desejamos dizer não provenha dele de maneira alguma, ele não deixa de exercer sua influência na forma, dando-lhe as qualidades e propriedades características da sua individualidade. É precisamente como quando olhamos diversos lugares através de binóculos coloridos, de lentes brancas, verdes ou azuis, e embora os lugares e objetos vistos pertençam ao mesmo trecho, mas tenham aspectos inteiramente diferentes, aparecem sempre com a coloração dada pelas lentes. Então ele continua, e ele dá um exemplo muito interessante. Pensemos numa vidraria, ele fala botijões de vidro, mas pensemos nas vidrarias transparentes das farmácias antigas, que tinham aqueles líquidos coloridos. Hoje a gente vê, inclusive, os Ellenmeyers nos laboratórios, que tem aqueles líquidos coloridos. Pensemos nestes fraquinhos verdes, vermelhos ou azuis. Os espíritos são como os focos luminosos, em que vão estar a iluminar paisagens com trechos filosóficos, morais ou psicológicos. Os médiums são esses frasquinhos, na verdade azuis, verdes ou vermelhos. Se eles vão com uma luz iluminar por meio ou dentro destes frasquinhos, não importa se é filosofia, se é moralidade, se é psicologia, qual assunto seja, ali aquela luz estará a iluminar o entorno
de dentro desse frasquinho colorido com a coloração do frasquinho, seja vermelho, verde ou azul. Portanto, é imprescindível a questão do animismo, ou seja, de todas aquelas qualidades que o médium adquiriu desde os reinos inferiores da natureza, todos os seus potenciais desenvolvidos, em uma simbiose profunda. Um médium que não traga, por exemplo, na mente o japonês, não vai poder estar a transmitir uma mensagem em japonês, porquanto ele não guarda rememorações ou lembranças em uma vida passada para que o espírito possa se manifestar. Há casos de pessoas que psicografaram, há casos de pessoas que estiveram a escrever, mas que são analfabetas. No entanto, nós sabemos, são pessoas que de outras vidas têm um cunho cultural até elevado, mas que hoje vieram para desenvolver mais o lado do amor. Aqui, neste trechinho, queria inclusive complementar, porque ele vai dizer uma coisa muito bacana. E nós pensarmos sobre as questões da essência da mensagem mediúnica, os espíritos seriam tais como fossem aqueles que estão a executar uma música ou uma área, né? Chama-se área, é um termo técnico, uma melodia, vamos assim dizer. E eles estivessem se a utilizar de um piano, de uma flauta, de um violino ou de um apito. Nestes outros 4 instrumentos anteriores, apesar do timbre variar, ou seja, do som variar e nós podermos distinguir os sons diferenciados, a essência da mensagem se conserva a mesma. Mas, no entanto, se estivermos a emitir aquela melodia por um apito, vamos encontrar dificuldades. Não é assim? Dá para entender bem o que nós quisemos dizer? E que o nosso irmão Erasto e Timóteo, os 2 irmãos grandes espíritos, estiveram a dizer. Portanto, ele vai concluir um trechinho assim muito interessante que nós devemos tomar muita atenção. Quando queremos ditar mensagens espontâneas, agimos sobre o cérebro nos arquivos do médium e juntamos o nosso material com os elementos que ele nos fornece. E tudo isso sem que ele o perceba. É como se tirássemos da bolsa do médium o seu dinheiro e dispuséssemos as moedas para somá-las, na ordem que nos parecesse melhor. Ou seja, é imprescindível aquilo que o médium traz, não só de sua evolução, mas também aquilo que ele traz no momento. Então, o instrutor Albério vai nos continuar a palestra a falar sobre o Otentote e o sábio. O Otentote é como eu pesquisei, é como se fosse aquele povo nômade que fazia o pastoreio do sudoeste da África, ou seja, é um povo mais simples. Então, ali ele faz uma comparação entre o sábio e este povo. Este povo, se estivesse, na verdade, um espírito deste a se comunicar com o sábio, não encontraria elementos de sintonia, de afinidade para transmitir a mensagem. Estaria só transmitindo uma mensagem sobre um rebanho, sobre a cura de uma doença. No entanto, não há questões filosóficas. Da mesma forma, um sábio não iria também transmitir a mensagem do Otentote, porquanto, óbvio, ele pode sim transmitir, não é esta questão, mas aqui ele vai dizer que ele não vai dar preferência a estar a transmitir estas mensagens, porquanto há uma questão muito importante daquilo que nós chamamos e que ele denominou como vibrações compensadas. Porque é da lei que nós estejamos permutando o conteúdo mental com aqueles que nos são afins. É muito interessante esse trechinho dele, é muito bonito em todas as partes. Nós não temos nem capacidade para transmitirmos na, vamos dizer, intensidade e profundidade que ele transmite. Ele ainda vai nos dizer que nossa mente é como se fosse um espelho. A nossa mente reflete tudo aquilo que nós estamos a criar, tanto quanto nós também estaremos influenciados por aquelas imagens que estão a nos cercar.
íntima claridade e beleza sem nós colocarmos claridade e beleza em nossa vida íntima. Então ele vai falar sobre as questões dos reflexos mentais, que nós retratamos mentalmente aquilo que nós trazemos em nós. E aí eu vou fazer uma outra leitura conjugada, porque nós temos que dar exemplo. Nós falamos naquela vez que é importante a leitura conjugada para que nós estejamos, tal como o José fala, realizando um entendimento conjugado. Este nosso irmão, ele trazia este conteúdo porque ele estudava, porque ele era apaixonado pela doutrina. E não só pela doutrina, ele sabia amar as pessoas. E ele é o nosso exemplo. Então, para que nós tragamos também as questões deste entendimento conjugado, nós vamos aqui da palestra do instrutor Albério e vamos ler um outro trechinho de um comentário de Kardec na questão 521 de O Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Aqui. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Aí Kardec, neste comentário da questão 521, é muito interessante o que ele vai falar. Ele vai falar exatamente as mesmas coisas aqui, com outras nuances. Devia ter marcado. Está bem aqui. Ele diz o seguinte: cada homem, tendo seus espíritos simpáticos, disso resulta que em todas as coletividades a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos são para elas atraídos pela identidade de gostos e de pensamentos. Em uma palavra, que essas aglomerações, tão bem como os indivíduos, são mais ou menos bem envolvidas, assistidas e influenciadas segundo a natureza dos pensamentos da multidão. É exatamente quase que a mesma coisa. Aqui eu não vou ler mais um trechinho, senão até não daria tempo. Mas é a mesma coisa se nós estivermos a analisar direitinho a questão da influência do pensamento individual no coletivo e o coletivo no individual, tudo aquilo que nós nos nutrimos. Ou seja, as missões santificantes, as guerras destruidoras, as obsessões, todas essas estão todas elas embasadas no pensamento individual que se nutre, ou aquelas que se fazem missões coletivas, aquelas guerras em suma, as obsessões coletivas, são todas aquelas que se embasam também nos pensamentos que a coletividade se nutre. É exatamente o que Kardec nos diz. E, inclusive, Herculano Pires vai nos dizer, como comentário a este comentário de Kardec, que é muito interessante porque ele traz uma questão sociológica, que dá para nós realizarmos uma análise sobre o âmbito social da sociedade, das relações que se existe entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados. É bem interessante, inclusive dá para se dizer das consequências de tudo que nos acontece. Albério vai dar continuidade a estas questões, falando sobre a importância de nós estarmos estudando, de nós estarmos disciplinando-nos. Ele vai nos dizer que é contraproducente nós intensificarmos a utilização da energia sem nós disciplinarmos nos impulsos, sem disciplinarmos a direção, o movimento desta energia. Ter mediunidade por si só não basta, é necessário disciplinar o movimento da mediunidade, e todos nós somos médiuns. Em todas as manifestações de todas as pequenas coisinhas de nossas vidas estamos sendo médiuns, porquanto estamos a ser os instrumentos de todos aqueles pensamentos ou forças dos quais
nós estamos em conjugação. Portanto, o nosso querido instrutor vai falar sobre nós estarmos estudando, realizando um estudo bem conduzido e apurando a qualidade de nossas emoções pela prática das virtudes superiores. E vai falar que nós devemos estar ajuizando da direção em que nós estamos a tomar, tanto quanto da qualidade de nosso trabalho, de nossa obra, para que nós possamos ser bons médiuns, se nós assim desejarmos, para estarmos a recolher a mensagem das grandes almas. É muito bonita essa mensagem e também muito séria a todos nós médiuns, porque nós ficamos a olhar assim e falar, minha Nossa Senhora, olha eu, não é assim? Então, nós temos que estar ajuizando da qualidade do nosso trabalho, e o trabalho, como médiuns, todos nós o somos, o trabalho é a cada segundo de nossas vidas na construção de nossa vida íntima. Quando nós pensamos que não estamos a pensar, o que nós estamos fazendo? Estamos pensando. Então nós trabalhamos a todo instante. A todo instante estamos a ser os instrumentos destas forças que nos rodeiam. Inclusive é interessante, só fazendo um comentário, o próprio médium, se o espírito do médium sair do corpo do médium um pouquinho, desligar-se, ele pode também dar uma mensagem. Nós chamamos de mensagem anímica. Quando nós pensamos nessas questões das mensagens anímicas, estudando grandes espíritos, como por exemplo o Akizakov, Animismo e Espiritismo, obra fantástica. Quando nós lemos ali, nós observamos o cabedal do que um espírito pode levar. E então nós vamos a entender de que a experiência na Terra é um pontinho tão pequeno, mas tão necessário para que estejamos a nos purificar. Muitas vezes nós pensamos, mas eu não tenho capacidade de amar, mas eu não consigo estudar. Muitas vezes é o que nós necessitamos nesta reencarnação, porque em outras reencarnações nós muito tivemos essas coisas. Aliás, o amor não se perde não, viu gente? E o instrumento cultural também não se perde. Mas nós podemos estar mais acrisolados, porque é isso que o instrutor Albério também nos diz, que é necessário o acrisolamento da individualidade para o aperfeiçoamento mediúnico. Então estejamos aperfeiçoando nossas vidas íntimas, estejamos a aperfeiçoar-nos, para que possamos estar cada vez mais juntinhos das entidades felizes e estarmos como sendo espíritos mais felizes, continuando nossa jornada no além. Nós chamamos além, mas é a vida. A vida além é a vida feliz, para que estejamos descortinando esta vida do outro lado, mais felizes, mais esperançosos, liquidando mais as nossas dívidas. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Muito obrigada.